Muito boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão de julgamento do Tribunal Pleno do TRE do Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armílio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Gerson Fischmann, desembargador Gustavo Diefenteller, desembargador Thompson Flores, desembargador Amadeu Butelli, minha saudação ao doutor José Pumes, ilustre procurador eleitoral. Saúdo o doutor Josemar Resgo, diretor-geral e secretário da sessão. Saúdo também a ilustre doutora Ellen Luze Emael, que estará em defesa da sua cliente. E uma saudação também especial a todos que nos assistem, a nossa assistência, e aos servidores do TRE e na pessoa do doutor Josemar. O primeiro julgamento da tarde, colegas, é o recurso 060051888, procedência de Cerro Grande do Sul, relatoria do eminente desembargador Armílio da Rosa, e se trata aqui de um recurso interposto pela coligação Juntos para a Mudança, que é uma coligação do PTB, PDT e PT. Eu consulto a doutora Ellen se concorda com a leitura, com a dispensa do relatório, doutora Ellen. Doutora Ellen, a senhora está me escutando? Doutora Ellen, por gentileza. A senhora tá com áudio aí, doutora Ellen? Doutora Ellen, o senhor que está do lado, estão sem áudio aí. A senhora está com a palavra para sustentação oral. Seu processo já foi apregoado. Está sem alto-falante e sem microfone, presidente. Aí é difícil, né? Doutora Ellen, a senhora está... Bem, eu não sei se... Agora é uma situação inusitada. Não sei se nós passamos direto a palavra para o eminente relator. Não, vamos fazer um bilhetinho para ela. Quem sabe ela lê o bilhete. Impressionante. Uma sugestão, não quer passar para o seguinte enquanto ela... Agora ela viu a sinalização do do desembargador Amadeu ali. Uma sugestão, presidente, não quer passar para o seguinte... Não quer passar para o seguinte enquanto ela tenta se organizar ali, talvez? Pode ser, exatamente. E aí, quem sabe o Josemar poderia contatar por telefone. O Josemar tenta um contato interno com a doutora Ellen. Ela está sem som. Tá? Então, vamos, colegas, acolhendo a boa sugestão do desembargador Silvio, vamos julgar, então, o segundo da pauta, que é o 060040114, de procedência de São Borja, relatoria também do desembargador Armílio da Rosa, e eu passo, desde logo, a palavra ao eminente procurador, doutor José Pumes. Obrigado, senhor presidente. Muito boa tarde. Saúdo Vossa Excelência, desembargador André Vilarinho, eminente presidente dessa corte. Saúdo, na sua pessoa, todos os demais julgadores. Uma saudação também ao doutor Josemar e, na sua pessoa, todos os ilustres servidores desse egrégio Tribunal Regional Eleitoral. Uma saudação também aos senhores advogados e à nossa assistência. Nesse caso, senhor presidente, trata-se de um recurso eleitoral interposto em face de sentença que aplicou multa ao recorrente, com fundamento no artigo 124 do Código Eleitoral, pelo fato de que, convocado para a função de secretário de sessão, não ter comparecido aos trabalhos eleitorais nas eleições de 2020. O recorrente afirma que reside em Santa Maria desde agosto de 2019 e que, após receber a intimação em setembro de 2020, passou a ser contatado para receber informações pelo telefone via WhatsApp em nome do TRE do Rio Grande do Sul. E, nessa ocasião, teria informado que não poderia comparecer para prestar o serviço junto à mesa receptora em São Borja. Alegou que no dia 25 de novembro de 2020, portanto, dentro dos 30 dias de prazo a que se refere ao artigo 124 do Código Eleitoral, e seguindo orientações recebidas pelo mesmo contato da Justiça Eleitoral,
encaminhou sua justificativa para o e-mail fornecido do TRE e sustentou assim que a fixação da multa foi ilegal, pois ele cumpriu com as exigências do dispositivo legal, informando 2 vezes a impossibilidade e também justificando posteriormente a sua ausência. Disse também que é estudante universitário, reside em Santa Maria e não pode se deslocar de maneira frequente por não possuir recursos econômicos, sendo pessoa que depende dos pais e sobrevive com a bolsa de estudos, e essa situação também tornaria o valor da multa arbitrado em R$ 350 desproporcional. O parecer do Ministério Público Eleitoral é pelo desprovimento do recurso. O recorrente foi convocado para trabalhar nas eleições de 2020 como secretário, na sessão número 202, a razão pela qual deveria comparecer à Escola Estadual Tricentenário, na rua Vereador Eurico Batista da Silva, bairro Paraboa, em São Borja, às 7 horas do dia 15 de novembro de 2020. Na carta convocatória constava expressamente o aviso de que os motivos que porventura impossibilitassem a participação deveriam ser encaminhados ao juízo até 5 dias a contar do recebimento da carta convocatória. E essa carta foi recebida no dia 2 de setembro de 2020 pelo irmão do convocado, que ainda pôs seu número de contato no comprovante. Na data das eleições, o mesário não compareceu, conforme atesta a ata da mesa receptora. Houve a necessidade de substituição por outra pessoa às 7h30, conforme indicado no registro de ocorrências. E, portanto, ao que se verifica dos autos, não houve aviso prévio do recorrente no sentido de que iria se fazer ausente na data das eleições. Há nos autos apenas uma captura de tela referente à conversa por WhatsApp já no dia 23 de novembro de 2020, após o primeiro turno das eleições, tratando do encaminhamento de justificativa para o não comparecimento. E essa ausência de aviso se confirmou, inclusive, pela necessidade da substituição do recorrente às pressas no próprio dia das eleições. Por outro lado, a justificativa apresentada não atende aos requisitos legais dos artigos 120, parágrafo 4º e 124 do Código Eleitoral. Especificamente, o parágrafo 4º do artigo 120 reza que os motivos justos que tiverem os nomeados para recusar a nomeação e que ficarão à livre apreciação do juiz eleitoral somente poderão ser alegados até 5 dias a contar da nomeação, salvo se sobrevindos depois desse prazo. E o artigo 124 estabelece que o membro da mesa receptora que não comparecer no local em dia e hora determinados para a realização de eleição sem justa causa, apresentado ao juiz eleitoral até 30 dias após, incorrerá na multa de 50% a um salário mínimo vigente na zona eleitoral cobrada, mediante selo federal, inutilizado no requerimento por solicitado arbitramento ou através do executivo fiscal. Pela conjugação desses dispositivos, notadamente a parte final do parágrafo 4º do artigo 120, citado, o motivo antecedente às eleições para recusa da nomeação, como seria o fato de residir em outra cidade, deve ser comunicado previamente ao juiz eleitoral em até 5 dias a partir da nomeação. Mesmo aquele que não tenha um motivo antecedente para recusar a nomeação poderá, em virtude de motivo superveniente, surgido na data do pleito, inclusive, justificar o não comparecimento no prazo de 30 dias. Porém, no caso dos autos, segundo resposta encaminhada por WhatsApp, o recorrente informou que estava em Santa Maria, cidade onde faz faculdade e mora atualmente, mesmo na pandemia, passa a maior parte do tempo, e a justificativa apresentada por e-mail, no mesmo sentido, que estava em Santa Maria, onde faz faculdade e mora atualmente, e não conseguiu retornar para a casa dos pais no dia das eleições. Essa justificativa para não apresentação no dia das eleições, que era o fato de residir em Santa Maria, local onde o recorrente passaria a maior parte do tempo, mesmo diante da pandemia, constituiu uma situação que já se verificava quando o recorrente foi convocado para o trabalho da Justiça Eleitoral, razão pela qual a justificativa deveria ter sido dada antes das eleições e não após, como ocorreu. E nas próprias razões recursais, inclusive, é informado que o recorrente residia em Santa Maria desde 2019. Portanto, a multa foi bem aplicada, está correta a decisão do magistrado no entender do Ministério Público Eleitoral. E no que se refere ao montante, também não merece reforma a sentença, porquanto se afigura razoável a aplicação da multa em R$ 351,40, seja em razão das dificuldades geradas no dia das eleições para a formação da mesa receptora, seja em razão de uma provável situação de vida média usufruída pelo recorrente, de vida de classe média, tratando-se de universitário, e devendo de resguardar-se também a efetividade da norma sancionadora ante a ausência de atualização das multas eleitorais, a fim de gerar pelo menos um efeito pedagógico mínimo pelo descumprimento, conforme autoriza o parágrafo 2º do artigo 367 do Código Eleitoral, e considerando também que esse valor de R$ 351,40, de forma alguma, é, em valores absolutos,
alguma coisa absurda. Com essas considerações, portanto, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento do recurso, senhor presidente. Bem, com a palavra o eminente relator, desembargador Armínio da Rosa. Senhor presidente, eminentes colegas, doutor Pumes, doutor Josemar, a advogada que já está aí, a doutora Ellen, embora seja outro processo de minha relatoria, saudando também a nossa audiência, como sempre, endossando as saudações evidentemente feitas por excelência. Como sempre, o parecer ministerial faz um apanhado correto dos fatos, não é? E a verdade é que o recorrente tinha condições, deveria até, antes das eleições, já comunicar essa situação e a eventual impossibilidade de comparecer ao local da votação, ou ainda até dentro do prazo de 5 dias, o que não fez. Sorte que a conduta infracional é inquestionável. A única questão que se coloca diz com o quantum da sanção. O magistrado aplicou 10 vezes a base mínima, e deu 351,40. Eu estou propondo reduzir, até considerando a situação do recorrente, para 5 vezes, R$ 175,70. E também não me constrangeria, se algum colega entender diferentemente, de reduzir mais ainda, não é? Não sentirei nenhum constrangimento nisso. Mas, por hora, então, fico nessa proposição de reduzir a multa de R$ 351,40 para R$ 175,70. É o voto sujeito aqui para baixo, reduzir em bona, né? Não piorar, né? Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar ou fazer alguma proposta de voto. Eminente presidente, integrantes da Corte, renovo as saudações também, doutor Pumes, advogada que nos acompanha, doutor Josemar, assistência em geral. Eu ficaria integralmente com o voto do relator, até pelo efeito pedagógico. Eu acho que 50% que reduziu o doutor Armínio está excelente. Então, eu acompanho integralmente, mas voto por não reduzir além de como proposto pelo relator. Muito bem. Alguém mais deseja se manifestar? Não havendo, então, fica confirmado a unanimidade o voto do eminente relator no recurso 06004.114, no sentido de dar parcial provimento para reduzir a multa para R$ 175,70. Vamos ver se a doutora Ellen já se comunicou. Está me escutando, doutora Ellen? Não, ela continua completamente sem áudio, presidente. Então, vamos adiante. Tanto que ela está conversando e não se ouve nada do que ela fala. Mas é impressionante, como é que não se dá conta disso? Acontece, o doutor Josemar, quem sabe telefonar e ela usar o celular. Pois é, ela está escutando pelo celular, só não sei se está transmitindo pelo celular. A transmissão não parece ser de celular, porque celular é... Não, eu acredito que ela não esteja sequer escutando, porque claro, todas as... Teria pelo menos feito um sinal, alguma coisa. Se ela tivesse contato pelo celular, como muitos fazem, né? Nós mesmos aqui. Deixa eu botar na câmera aqui o bilhetinho que eu fiz para ela. A informação que eu tenho é que ela está tentando acessar via celular. Então, vamos fazer o seguinte, vamos passar para o terceiro processo da pauta, enquanto ela avisa ela pelo interno, doutor Josemar. Tá. Nós vamos julgando e, quando ela conseguir se conectar por celular ou no computador, o processo dela vai ser julgado. O próximo é o... Agora trancou aqui. Não acredito. Aqui pela tela. O próximo é o recurso 06004. Não, mas esse aí é o anterior. Tem que atualizar ali. Atualizar a tela ali. Para nós chamar o próximo. Josemar. Estou pedindo para atualizar a tela, desembargador. É o 0653. E a minha tela trancou aqui. 3, agora sim. Recurso 060005350 de Lajeado
relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes. Com a palavra, o eminente doutor José Pumes. Obrigado, senhor presidente. Renovando as saudações, neste caso, trata-se de um recurso eleitoral interposto em face de sentença que julgou não prestadas as contas do Partido Social Liberal do município de Lajeado. O recorrente, em suas razões recursais, argumenta que, por um grande equívoco de interpretação, considerou que as contas estavam prestadas e que as intimações que recebia tratavam-se da prestação de contas do pleito em curso. Essas contas que foram julgadas não prestadas são de 2019, sendo que as contas seriam prestadas no tempo oportuno, e juntou declaração de ausência de movimentação financeira. A sentença recorrida julgou as contas como não prestadas, uma vez que a agremiação partidária devidamente intimada não apresentou sua prestação de contas. Tampouco a declaração de ausência de movimentação financeira, que foi juntada somente agora em segundo grau. O recorrente não nega a sua omissão, apenas tenta justificá-la, afirmando que, como dito, que por um grande equívoco de interpretação, considerou que as contas estavam prestadas e que as intimações que estavam a receber tratavam-se da prestação de contas do pleito em curso, sendo que as contas seriam prestadas no tempo oportuno. Evidentemente, o equívoco de interpretação da agremiação não a exime de suas responsabilidades e das consequências do não cumprimento da norma. A juntada da declaração de ausência de movimentação financeira feita apenas em sede recursal não pode importar em reforma da sentença, uma vez que nesta não há reparo. E não há também qualquer justificativa para que a referida declaração não tivesse sido apresentada no momento oportuno, uma vez que o partido, repita-se, foi intimado para prestar contas. Aceitar, neste momento, a declaração de ausência de movimentação financeira importaria supressão de instância, inclusive e principalmente no tocante à análise das contas pela unidade técnica, que não ocorre aqui em grau recursal neste caso. Portanto, entendemos que está correto o julgamento de contas como não prestadas no presente caso, nos termos do artigo 46, inciso 4, a linha A da Resolução 23.546 de 2017. Quanto à aplicação da sanção de suspensão do recebimento de cotas do fundo partidário até que regularizada a situação perante a Justiça Eleitoral, igualmente não merece reparos a sentença, pois tal determinação decorre do disposto nos artigos 37-A da Lei 9.096 e 48 caput da Resolução TSE 23.546 de 2017. Nesses termos, entendemos que o desprovimento do recurso, à medida que se impõe, com a manutenção da sentença que julgou não prestadas as contas da agremiação recorrente no exercício de 2019. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Silvio Moraes. Renovando as saudações, presidente, o voto vai no exato sentido do que se manifestou o nobre procurador eleitoral. Na verdade, com o recurso vieram as contas não prestadas. Não obstante, a nossa jurisprudência até admita a juntada de documentos a nível de recurso, neste caso, é impossível, pelas próprias razões já manifestadas pelo doutor Pumes, e até porque, além da supressão da instância, evidentemente que, consoante a jurisprudência também do tribunal, as contas têm que serem examinadas na origem e, evidentemente, após, então, um novo recurso. Então, não há como prover o recurso e, evidentemente, que a penalidade é de ser mantida, porque assim determina a lei. O voto é exatamente pelo provimento negado ao recurso diante de inexistir possibilidade de provimento. É como estou votando. Perfeitamente. Consulto os colegas se alguém deseja fazer uma manifestação de voto. Não havendo o recurso 060-005350 de Lajeado, a unanimidade negaram o provimento. A doutora Ellen já está nos escutando, doutor José Mário? Não? Eu recebi agora a informação da SJ que ela abriu mão da sustentação oral por problema. Agora abriu mão de sustentação. Acho que ela falou ali. Doutora Ellen, a senhora está me escutando? Agora sim. Tá, boa tarde, doutora Ellen. A senhora vai fazer sustentação oral ou sua preferência? Eu vou fazer. Agora deu. É que deu um problema aqui, eu consegui escutar vocês, os senhores, pelo celular e não pelo note, não. Tá, mas agora está certo. A senhora concorda com a dispensa do relatório? Sim. Tá, então a senhora está com a palavra. Então, apregoando o processo, é o recurso 060-05-1888,
de Cerro Grande do Sul, relatoria do eminente desembargador Armínio da Rosa, recorrente à coligação Juntos para a Mudança, PTB, PDT, PT. Então, a senhora está com a palavra pelo tempo regimental, doutora Ellen. Obrigada. Saúdo eminente relator corregedor regional eleitoral, desembargador vice-presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, doutor Armínio José Abreu Lima da Rosa, na pessoa de quem saúdo os demais membros dessa corte, excelentíssimo procurador regional eleitoral, doutor Fábio Venzon, demais participantes dessa sessão virtual, meu cordial boa tarde. A coligação Juntos para a Mudança, PTB, PDT e PT, coligação entre o Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista e o Partido dos Trabalhadores, apresentou representação por abuso de poder econômico em face de Gilmar João Alba, então candidato a prefeito municipal pelo PSL, à Prefeitura de Cerro Grande do Sul. Nessa oportunidade, eu venho salientar da importância de apurar o abuso de poder econômico ocorrido aqui no município. O representado declarou à Justiça Eleitoral, senhores e excelências, possuir 3 milhões de reais em espécie, fato que chamou a atenção da imprensa nacional, conforme se extrai da reportagem já anexada aos autos, na revista Veja, inclusive. O candidato fez uso de abuso de poder econômico nas eleições municipais de 2020, que, dentre outras formas, ocorreu como descaso e insubordinação às normas vigentes e descumprimento das ordens judiciais. O representado foi multado em R$10 mil pela vinculação de propaganda eleitoral irregular, sem prejuízo de sua remoção. Em flagrante demonstração de abuso de poder econômico, o representado reincidiu na conduta, sendo-lhe aplicada uma multa majorada de R$15 mil, sem prejuízo da remoção da propaganda eleitoral. Excelências, esses outdoors que foram fixados em vários pontos estratégicos da cidade de Cerro Grande do Sul, eles só foram removidos pelo então candidato João Gilmar Alba 30 dias após o pleito. No caso concreto, ele agiu de forma a suportar o ônus financeiro a ele imposto, mas dolosamente manteve a propaganda irregular. Até 30 dias. Ele foi só retirar no dia 15 de dezembro de 2020, esses outdoors. Também ele utilizou-se de transporte de eleitores numa carreata que ele fez no dia 14 de novembro, onde foram locados 6 ônibus, que tem a comprovação nos autos. Ele promoveu, senhores, diversos jantares, onde a entrada dos eleitores era proibido que portassem celular, para que não fossem angariados provas, né, dos eventos, e fato que está noticiado nos autos e comprovado com testemunhas que foram arroladas. O representado também dispunha de assessoria de tempo integral com cinegrafista, jornalista, produtor e demais profissionais, conforme se verifica em suas publicações nas redes sociais de Facebook e WhatsApp. O senhor Ricardo de Gaspar Ineu é editor do site Imprensa Livre, e ele, numa das publicações, ressaltou o trabalho do marqueteiro Sérgio Martins, corroborando a tese sustentada pela coligação representante, conforme mencionado. Ora, a contratação de marqueteiro qualificado, como afirma a reportagem, tem um custo certamente incompatível com o teto de gastos eleitorais para um município de pequeno porte como é Cerro Grande do Sul, que tem cerca de 12 mil habitantes, excelência, e 7 mil eleitores. Dentro deste contexto, o representado agiu financiando fake news através do site Imprensa Livre, por publicações impulsionadas pelo próprio representado e seus apoiadores. Esses são condutas objeto de representação própria em outros processos. Destaca-se que as reportagens e vídeos criminosos foram compartilhados por uma rede estruturada de disseminadores virtuais através do Facebook e WhatsApp, tudo financiado pelo representado. E esses fatos, excelências, nós temos testemunhas que estão arroladas. Em suas atividades de campanha, ele dispunha ainda de veículos alugados em nome de terceiros,
os quais estavam à disposição dos seus prepostos para a regimentação de eleitores, através de transporte para consultas médicas, exames clínicos que eram realizados na capital, e mesmo de transporte de eleitores até as sessões eleitorais no dia 15 de novembro. A fim de que nele votassem, lógico. Nessa linha também houve a contratação de ônibus para transporte de eleitores, como a recém mencionei, né, de 6 ônibus que foram contratados, inclusive tem fotos e indicações de placas nos anexos dessa ação. Também houve farta distribuição de combustíveis, que é público e notório no município de Cerro Grande do Sul, e que também está anexado ao indícios de prova, porque nós estamos falando de uma ação de investigação, né? Também há de se ressaltar que Gilmar João Alba, que é o representado, ele já na seara trabalhista teve que firmar um termo de ajustamento de conduta por coagir seus funcionários a apoiar, então, anteriormente, o presidente Jair Bolsonaro. Esse fato foi amplamente publicado nos jornais e mídia sobre esse acontecimento. No pleito municipal não foi diferente, já que o representado usou a estrutura de sua empresa, uma empresa de grande porte, no setor de tabacos, em prol de sua candidatura. Inclusive, há um vídeo, Excelências, em que ele mesmo explica que uma qualificação de fumo, que é o tabaco, que era para ser comprada por um certo valor, ele estaria comprando por um valor a mais, né, por ser candidato, por querer o voto do eleitor e dizendo que estava assim o fazendo para beneficiar aqueles que o apoiassem. Que o fumo tem várias classificações, então, que é uma arroba de fumo, que é, por exemplo, R$100, ele estaria pagando R$120 a título de angariar votos. Isso são vídeos que estão anexados. Por Ellen, só um minutinho, por gentileza, deixa eu lhe interromper, mas a senhora já retoma a palavra. Doutor Josemar, eu estou tentando contato interno aqui, não está vendo? O problema do tempo. Eles estão controlando, desembargador. 1 minuto antes, eles me avisam para lhe apontar. Parece que houve um problema técnico de colocar o relógio na tela. Não, sim, porque o relógio não está aparecendo. Então, só para a doutora Ellen saber quanto tempo ela tem, quanto tempo ela tem ainda, mais ou menos? Olha, não chega a 3 minutos. Tá bom. Tá, é o suficiente. A senhora tem mais 3 minutos, se precisar mais algum tempo, sem problema. Tá bom. Excelências, é de suma importância que os fatos serem investigados nessa ação, para que isso se destina, né? A lei estabelece que, havendo indícios da prática de abuso de poder econômico ou dos meios de comunicação, estes devem ser apurados em ação própria, que, como bem se denomina, é a ação de investigação. A coligação representante carece de poder de polícia, a fim de determinar a produção de certos meios de prova, sendo que, mais uma vez, salienta-se que o denunciado, mesmo tendo sido intimado e multado para a retirada de propaganda, não o fez antes do pleito. Tal fato deve ser analisado dentro de um contexto, Excelências, de que o município de Cerro Grande do Sul conta com aproximadamente 7.000 eleitores, e se viu sendo metralhado por propagandas irregulares, jantares promovidos pelo denunciado, distribuição de auxílio combustível, fake news, os quais não foram cessados antes do pleito ocorrido em 15 de novembro, em que pese o candidato representante, a coligação representante, ter se manifestado judicialmente para que assim o fosse feito. Cabe frisar que as placas, como anteriormente dita, foram retiradas com um tempo bem posterior à eleição. E, com certeza, e não pode restar dúvida, que se fosse determinada a retirada dos outdoors antes da data da eleição, muitos eleitores iriam repensar seu voto, até porque a diferença foi de apenas 214 votos, em que foi determinante essa utilização de abuso econômico por parte do denunciado. Conforme disposto no inciso 15 do artigo 22 da Lei Complementar 64/1990, em verbis, para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade do fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Finalizando, Excelências,
Requer-se por todo exposto a procedência dessa representação, a fim de declarar inelegível pelo período de 8 anos o representado Gilmar João Alba por abuso de poder econômico, com a cassação do registro de sua candidatura ou do diploma, com fulcro no artigo 22, inciso 15 da Lei Complementar 64/1990, ou subsidiariamente o retorno dos autos à instância ordinária, possibilitando a emenda da inicial, se for o caso, bem como a instrução do feito, conforme os precedentes dessa corte. Nada mais, agradeço pela atenção, muito obrigada. Obrigado, doutor Hélio. A palavra do doutor José Osmar Pumes, pelo Ministério Público. Senhor presidente, renovo as saudações a vossas excelências, uma saudação especial à doutora Ellen. Senhor presidente, a sentença recorrida indeferiu a petição inicial da AIGE originária, desculpe, por ausência de justa causa e dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Segundo o magistrado, a sentenciante, não há nos autos um mínimo de prova documental apta a demonstrar ou dar indícios da prática de abuso do poder econômico pelo requerido, bem como não foi observado o litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos a prefeito e vice-prefeito. Apesar das alegações da coligação autora, ora recorrente, de que haveria suporte probatório suficiente para a caracterização dos apontados abusos do poder econômico e utilização indevida dos meios de comunicação social, a sentença traz outro fundamento que é suficiente por si só para o indeferimento da inicial, qual seja a não integração do polo passivo pelo candidato a vice-prefeito na chapa pela qual concorreu o candidato requerido. Quanto ao tema, o TSE tem súmula, a súmula número 38, segundo a qual, nas ações que visem a cassação de registro, diploma ou mandato, há litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o respectivo vice da chapa majoritária. E, no caso em apreço, sendo o presidente ou representado candidato eleito ao cargo de prefeito de Cerro Grande do Sul, a ação de investigação judicial eleitoral deveria, portanto, ter sido dirigida também contra o vice-prefeito que concorria na mesma chapa, visto que seria ele necessariamente afetado pela cassação que decorre do juízo de procedência da AIGE, nos termos do inciso 14 do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. Portanto, entendemos que está correta a decisão no ponto em que asseverou a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo. Porém, ainda que em tese a ausência do litisconsórcio passivo necessário pudesse ser suprida mediante a posterior integração ao polo passivo no caso da AIGE, tal providência, no caso dos autos, não tem mais como ser adotada, uma vez que já decorreu o prazo decadencial para o ajuizamento à AIGE, que é a data da diplomação dos eleitos, conforme a jurisprudência do TSE. Então, entendemos que isso já é motivo suficiente para que seja mantida a sentença. Mesmo que assim não fosse, o parecer faz algumas observações a respeito da questão das provas, dos documentos trazidos com a inicial, a respeito da prática do abuso do poder econômico ou da utilização indevida dos meios de comunicação social pelo candidato, e concordamos com o magistrado sentenciante no sentido de que não são suficientes para configurar indícios mínimos da prática dessas condutas. Trata-se de diversas capturas de tela de perfis do Facebook, de sites, fotografias e vídeos, que de maneira alguma permitem inferir a prática dos atos narrados na inicial. Exemplificativamente, trazemos algumas questões. A parte recorrente refere que o requerido alugou na véspera do pleito diversos ônibus para conduzir eleitores. Aí, como prova, apresenta fotografias de ônibus escolares estacionados em um pátio, bem como em uma carreata do candidato, vídeo em que um desses ônibus passa em sentido contrário com uma ou outra bandeira sendo agitados pela janela. Entendemos que isso não é suficiente para comprovar a alegação. Também é referida a locação de automóveis para a campanha por meio de laranjas, e como prova são trazidas fotografias de automóveis nos quais estão colados cartazes, sem que sejam demonstradas a efetiva locação e a relação dessas pessoas com o candidato. A autora refere também que o requerido teria agraciado eleitores com fornecimento de combustível ou pagamento de jantares, e como prova junta fotos e vídeos de alguns veículos que participaram da sua carreata abastecendo um posto de gasolina, bem como vídeos com o requerido dançando e cantando com outras pessoas. Entendemos que tais documentos não demonstram nem permitem inferir a efetiva concessão indevida de benefícios pelo candidato aos eleitores. Em um desses vídeos, aliás, o requerido aparece cortando carne e falando em um recinto que indica tratar-se de um jantar privado para poucas pessoas. No que diz respeito ao pagamento ao maior do fumo para agricultores do município,
é juntado aos autos um vídeo do requerido, em que nos parece que ele mais está se defendendo de acusações de que não pagaria um preço justo aos agricultores do que cometendo alguma conduta, praticando alguma conduta ilícita. Quanto aos atos de propaganda negativa, dirigidos contra o candidato da coligação autora e contra seus parentes, em sua maioria foram efetivados por meio dos perfis do candidato requerido e do PSL de Cerro Grande do Sul no Facebook, acessível a qualquer candidato. E as ofensas veiculadas, conforme apontado na própria inicial, conforme reiterado pela doutora da tribuna, agora foram objeto de representação contra o candidato na forma do artigo 96 da Lei das Eleições. E essa é a via própria para apurar esse tipo de irregularidade. Por outro lado, o fato do demandado arcar com multas impostas por descumprimento de ordem judicial para remoção da propaganda eleitoral irregular, por si só não denota abuso do poder econômico. Cabe ressaltar também que nas contrarrazões, o recorrido destaca que está discutindo em juízo a aplicação das penalidades. Quanto às alegações de gastos incompatíveis com os valores declarados à Justiça Eleitoral, também não foi trazido nenhum indício de prova do suposto desrespeito grave às normas disciplinadoras da arrecadação e prestação de contas na campanha eleitoral e, obviamente, no processo de prestação de contas, essas questões vão ser aferidas. Por último, no que toca à utilização de sítio ou blog de notícias na internet para divulgação de notícias falsas e ataques contra o candidato adversário e seus parentes, seja pela forma utilizada, que é a imprensa não profissional, seja pela frequência de apenas 3 notícias ofensivas, ou até pela dimensão restrita da circulação, entendemos que não ostenta gravidade apta a engendrar a hipótese de utilização indevida dos meios de comunicação social e concordamos, portanto, com a sentença de que a inicial não trouxe um suporte probatório mínimo apto a embasar as suas alegações. Por esses motivos, então, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença. Muito bem. Com a palavra o eminente relator, desembargador Armínio da Rosa. Senhor presidente, renovando saudações já feitas, mas dedicando uma saudação especial à doutora Ellen Emael, cumprimentá-la pela sustentação oral feita, né? Com muita clareza, muita objetividade, muito denoto. Mas o fato é que aqui é um óbice de cunho processual que impede mesmo que se reforme a sentença. A sentença foi de indeferimento inicial. Portanto, relativamente aos fatos, como se está adiante de sentença de indeferimento, não é possível cogitar dele, tratar deles, até porque o indeferimento impediu produção probatória, né, que se teria que ensejar. Mas há a questão processual e o parecer do doutor Pumes aqui bem reflete, se trata de temática simulada e de conhecimento geral, né? Tem que ser os dois eleitos, presidente, prefeito e vice. No âmbito federal é notório isso, né? Todos nós acompanhamos julgamentos no TSE, alguns rumorosos, né? Envolvendo o presidente e seu vice, né? Ou a presidente e seu vice. É um litisconsórcio necessário. Que aqui fosse na jurisdição comum, até por imposição, ao juiz cabe sempre dever funcional do juiz fazer respeitar esse pressuposto processual. O artigo 115 do atual Código, no seu parágrafo único, continua a reiterar isso. E, aliás, Carlos Bador Gerson, infelizmente, o novo Código do litisconsórcio ainda, né, deixou de lado, já era tempo, o tratamento específico do litisconsórcio unitário, né, insistindo nessa confusão com o necessário. Mas aqui sim o processo eleitoral tem suas peculiaridades. É que há prazo decadencial, e que obsta que depois da decadência, assim se tem interpretado, e cito no voto uma decisão da ministra Rosa Weber, que se possa fazer essa integração subjetiva da demanda após o decurso do prazo decadencial. Com essas breves considerações, estou desprovendo a apelação por esse fundamento. Estou desprovendo o recurso, perdoe o vício, o cacuete, estou desprovendo o recurso por esse fundamento. É o voto, senhor presidente.
tinha me afastado rapidamente ali. Consulto os demais colegas, se alguém deseja ter manifestação. Eu gostaria rapidamente apenas de fazer um elogio à doutora Ellen, como, aliás, o próprio relator, o desembargador Emílio já fez, realmente uma sustentação oral muito objetiva, muito clara, e, evidentemente, compreensivelmente, a sustentação não transitou pela questão processual, porque ela é intransponível. E, efetivamente, e também comungo, desembargador Emílio, que o Código deixou de aproveitar para tratamento melhor, lamentavelmente, talvez tenham deixado de lado aquela famosa obra do José Carlos Barbosa Moreira, litisconsórcio unitário facultativo, que é de pouca compreensão, sendo ele um dos maiores mestres da processualística brasileira. Mas, enfim, eu faço apenas essa menção que estou acompanhando o relator e elogiando efetivamente o trabalho da doutora Ellen, mas que, lamentavelmente, nós temos efetivamente esse óbice intransponível e simulado. Era isso, senhor presidente. Muito bem. Presidente, apenas ratificar, fazer minhas as palavras do Dr. Gerson, peço licença para saudar a advogada pelo esforço desenvolvido, mas realmente eu acompanho integralmente o relator, como só pode ser. Perfeitamente. Alguém mais deseja se manifestar? Então, não havendo, o recurso 060 0518/88 de Cerro Grande do Sul, a unanimidade negaram provimento. Agora vamos adiantar, o 3 já foi julgado, né, doutor desembargador Silva? Sim. O número 3 já foi, né? Então, agora vamos para o número 4, o quarto recurso da pauta, é uma prestação de contas, 060-19-82-79, aqui de Porto Alegre. É um pedido de homologação de acordo. É apenas um pedido de homologação de acordo. Com a palavra, o eminente procurador, doutor José Pumes. Obrigado, senhor presidente. De fato, uma prestação de contas com um pedido pela União de homologação de acordo para parcelamento da dívida. A Procuradoria Regional Eleitoral, tendo em vista a regularidade do acordo, manifesta pela homologação. Bem como pela suspensão do processo até a quitação integral da dívida ou até eventual rescisão do acordo. Perfeitamente. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Gerson Fischmann. Senhor presidente, apenas renovando as saudações, não tive a oportunidade de fazê-lo antes, o voto é nesse sentido pela homologação do acordo. Perfeitamente. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar. Estando todos de acordo, recurso 060-1286-19 de São Jerônimo. Não é esse. Recurso 060-19-82-79, não é recurso, não, é um pedido de homologação de acordo. A unanimidade homologaram o acordo. Agora sim, o 060-12-86-19 de São Jerônimo, relatoria do eminente desembargador Gustavo Diefenteller, é um recurso interposto pela coligação para continuar crescendo São Jerônimo. Com a palavra, o eminente doutor José Pumes. Obrigado, senhor presidente. Neste caso, trata-se de um recurso contra a sentença que julgou improcedente representação que visava proibir a utilização de microfone nos carros de som durante as caminhadas passeatas com a condenação na penalidade de multa a ser arbitrada. Senhor presidente, o recurso é manifestamente intempestivo, considerando que a intimação da sentença deu-se no dia 7 de 11 de 2020 e o recurso somente foi interposto no dia 10 de 11 de 2020, quando o prazo para a sua interposição era de 24 horas. E o prazo contínuo e peremptório desde o dia 26 de setembro, no período eleitoral, conforme a legislação de regência. Nesse sentido, a manifestação do Ministério Público Eleitoral é pelo não conhecimento do recurso. Perfeito. Desembargador Gustavo Diefenteller. Eminente presidente, eminentes colegas integrantes da Corte, eminente doutor José Pumes, ilustríssimo doutor Josemar Resgo, estimados servidores do TRE, e uma saudação a todos aqueles que assistem à nossa sessão. Realmente está-se diante de uma intempestividade do recurso manejado, senhor presidente, já que transcorreram 3 dias da intimação da sentença, quando a lei de regência fala no prazo de 1 dia.
Então, o meu voto é nesse sentido, pelo não conhecimento do recurso, dada a intempestividade. Perfeito. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar. Não havendo, então, recurso 060-1286-19 de São Jerônimo, a unanimidade não conhecer. O próximo é o recurso 060-05-80-33, procedência São Leopoldo, relatoria, desembargador Thompson Flores, e é um recurso interposto pela coligação, São Leopoldo em primeiro lugar, e o recorrido é o Instituto de Pesquisa. Com a palavra, o eminente procurador, doutor José Pumes. Pois não, desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, antes de passar a palavra ao nobre procurador, apenas alertá-lo que esse é um caso de perda de objeto. Perfeitamente. Doutor José Pumes. Pois não. Obrigado, senhor presidente. O parecer adentrou ao mérito no sentido da manutenção da decisão da magistrada, considerando que havia pedido de aplicação de multa, né? O parecer, o feito originário era uma representação eleitoral, na qual sustentada a existência de diversas irregularidades e afronta a resolução 23.600 de 2019 em pesquisa eleitoral. E aí são apontadas diversas irregularidades, como não teriam constado informações sobre o nível econômico dos entrevistados, o questionário não aponta o número de partidos dos candidatos, o que, no seu entender, desvirtua e macula a intenção de votos. Os sistemas de controle também previstos na resolução de verificação, conferência e fiscalização não teriam sido observados, sendo que a pesquisa apresenta apenas um sistema de fiscalização em percentual de apenas cerca de 15%, e também não haveria informações sobre a origem dos recursos despendidos na pesquisa e sobre o responsável pelo custeio do trabalho. Enfim, sintetizando, senhor presidente, a magistrada julgou parcialmente procedente o pedido, tão somente para determinar a empresa responsável pela pesquisa em caso de divulgação, que forneça a impugnante no prazo de 2 dias após a divulgação dos dados e documentos previstos no artigo 13, caput, parágrafo 2º. Não tem informação se houve, de fato, a divulgação. Talvez por isso tenha havido a perda do objeto, não tem essa informação. Mas, enfim, o parecer é no sentido, a sentença abordou muito bem a questão, analisou cada um dos itens que é levantado na representação e afastou as irregularidades apenas para garantir que fossem entregues os dados à coligação representante no caso de ser divulgada a pesquisa. E o parecer, então, a conclusão do parecer é nesse mesmo sentido, do desprovimento do recurso, então, para a manutenção da sentença. Perfeitamente. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar sobre o voto. Não havendo, então, recurso 060-05-80-33, São Leopoldo, a unanimidade julgaram prejudicado o apelo em virtude da perda superveniente do interesse recursal. Colegas, então, chegamos ao último julgamento da tarde, é o recurso 060-0049-80, procedência Rosário do Sul, relatoria eminente desembargador Amadeu Butelli. Com a palavra, o eminente procurador, doutor José Pumes. Obrigado, senhor presidente. Neste caso, trata-se de recurso interposto em face de sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso 4 e 6 do CPC, a AGE proposta por Igor Menini da Silva, que visou impedir que o pré-candidato Rogério Souto de Azevedo concorresse na convenção do PTB em Rosário do Sul, ao fundamento de que fora beneficiado pela atual gestora municipal, à época, que praticou abuso de poder econômico, de poder político e causou dano ao erário quando promoveu exonerações e nomeações de cargos em comissão, compelindo-os a apoiar Rogério na convenção partidária. O feito coloca para debate, portanto, o suposto cometimento de abuso do poder político por parte da recorrida Zilase Jobim Argemi Rossignolo, que na condição de prefeita do município de Rosário do Sul teria promovido exonerações com pagamentos de verbas rescisórias e posteriores nomeações em cargos com vencimentos superiores,
de servidores filiados ao Partido Trabalhista Brasileiro, cujo objetivo, segundo a inicial, seria obter o apoio desses servidores ao pré-candidato Rogério Souto de Azevedo, também recorrido, na convenção partidária do PTB para a escolha da chapa majoritária para o pleito 2020. O juiz de primeiro grau, após a devida instrução probatória, inclusive com a oitiva de testemunhas, julgou extinto o feito sem resolução do mérito em razão da extemporaneidade do ajuizamento da AIGE, e também porque considerou o autor parte legítima para a propositura da ação, em razão do rol taxativo do artigo 22 da Lei Complementar 64. Entendemos que a sentença não merece reparos e deve ser mantida. Segundo a atual jurisprudência do TSE, as ações que versam sobre o abuso de poder previsto no artigo 22 da Lei Complementar 64 terão a sua apuração deflagrada após o registro da candidatura, termo inicial para o manejo dessa via processual, podendo, contudo, levar a exame fatos ocorridos antes mesmo das convenções partidárias, porquanto não cabe confundir o período em que se conforma o ato ilícito com aquele no qual se admite a sua averiguação. Aí, nesse mesmo caso, a doutrina de José Jairo Gomes, também, né, nessa mesma linha, sustenta ainda que o entendimento que o termo inicial para a propositura das ações pode ser o das convenções partidárias. Porém, no caso, como bem referido pelo juiz Acó, a ação foi proposta em 28 de agosto de 2020, antes mesmo do termo inicial do período previsto para a realização das convenções, sendo que a Convenção do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, para a escolha dos candidatos e coligações nas eleições de 2020, ocorreu em 5 de setembro de 2020. Portanto, o ajuizamento da ação originária, efetivamente, é extemporâneo. No que diz respeito à ilegitimidade, também não tem razão o recorrente, pois nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 64, os legitimados para a propositura da AIGE são somente partido político, coligação, candidato e Ministério Público. Refere-se que a doutrina tem admitido o pré-candidato como parte legítima para o ajuizamento da AIGE, mas como pré-candidato deve entender-se quem foi escolhido em convenção, mas que não teve o pedido de registro deferido pela Justiça Eleitoral, conforme a doutrina de José Jairo Gomes também. E esse não é o caso dos autos, pois, como bem referido pelo juízo, na época dos fatos narrados na inicial, sequer tinha ocorrido a convenção partidária. Além disso, também restou incontroverso no feito que o autor não foi escolhido pela agremiação para concorrer ao pleito majoritário em Rosário do Sul. Portanto, a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito é medida que se impõe. E eu considero desnecessário adentrar ao mérito, senhor presidente, considerando que as preliminares entendo que são suficientes para a manutenção da sentença. O senhor está sem som. Presumo que o senhor me passou a palavra, é isso? Sim, eminente desembargador, desculpe, não percebi que estava desativado o áudio. Tá bem. Senhor presidente... Então, desembargador Amadeu Botelho. Muito bem. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento os demais integrantes da Corte, uma saudação também ao doutor José Osmar Pumes, retornando a estas sessões, doutor Josemar Riesgo, na pessoa de quem cumprimento todos os servidores, estimados servidores do TRE, uma saudação especial à nossa assistência. Como só ia acontecer, não só com o procurador Dr. Pumes, como também com o Dr. Venzon, né, os pareceres são, por demais, substanciosos, né, esgotam a matéria. Estou adiantando que meu voto vai exatamente na linha do parecer do Ministério Público Eleitoral. Alguns acréscimos eu gostaria de pontuar que são importantes. Efetivamente, a ação AIGE, ela é de âmbito restrito e com partes de enumeração taxativa no tocante à legitimidade. No caso, ela foi proposta em 28 de agosto, antes mesmo da abertura do prazo das convenções partidárias. A convenção do PTB, como bem referido pelo Dr. Pumes, foi no dia 5 de setembro, ou seja, naquela data da propositura não havia ainda nem que cogitar de pré-candidaturas, que também têm sido admitidos os pré-candidatos como partes ativas legítimas para esse tipo de ação. O curioso, no caso, é que o magistrado de primeiro grau acabou
adentrando ao mérito, né? E somente no final, após regular instrução, é que entendeu julgar por legitimidade ativa e também pela extemporaneidade da propositura da ação. Crer que essa instrução certamente foi motivada pelo estado de ânimo lá da comarca de Rosário do Sul, que, ao que parece, a campanha não deve ter sido muito tranquila, porque ao final do julgamento, ele manda alguns recados ali, com destinatários bem identificados, né, fazendo valer a posição da Justiça Eleitoral frente àquelas questões que estavam sendo deduzidas em juízo e certamente o importunaram bastante durante a campanha. Só uma ilustração, e no meu voto, então, o senhor presidente, vai no sentido do desprovimento do recurso entre a ausência de ilegitimidade de parte e também de falta de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo. E assim como voto. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja fazer manifestação de voto. Não havendo, então, recursos 060.00049/80 do Rosário do Sul, à unanimidade, negaram provimento. Bem, colegas, vencida a pauta destinatária, cabe anunciar a próxima sessão, na terça-feira que vem, dia 23 de fevereiro, ou melhor, na terça-feira, mas não na seguinte, na outra semana, dia 23 de fevereiro, 14 horas. A próxima sessão. Então, agradeço muito a participação de todos. Desejo uma boa tarde, bom trabalho a todos e teremos aí uma semana com feriados, então aproveitem os feriados todos, a nossa assistência, e nos encontramos, se Deus quiser, novamente no dia 23 de fevereiro, às 14 horas. Uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos, um abraço, até lá.